Aleluia! Que alegria poder entrar novamente na sua casa e levar a palavra de Deus. Queridos, eu gostaria de orar com você nesse momento, pedindo que o Espírito Santo esteja abençoando a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, te louvamos por essa oportunidade que nós temos de entrar em cada lar e alcançar os corações de cada pessoa que está nos ouvindo agora com a tua palavra. E eu peço que o teu Santo Espírito esteja trazendo revelação dessas verdades que serão compartilhadas hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 queridos. Queridos, nós estamos iniciando com toda a igreja um período de 21 dias de jejum. E o propósito principal desse jejum é para buscarmos um avivamento em nossa vida pessoal. Estamos buscando um derramado Espírito Santo sobre nós, sobre os cultos, sobre as nossas células, sobre a nossa família. Nós queremos uma visitação de Deus nos nossos dias. E quando nós falamos isso, queremos dizer que buscamos por um mover do Espírito Santo sobre nós. E eu senti de compartilhar essa palavra, porque é importante nós percebermos, sermos sensíveis e reconhecermos quando Deus ele está se movendo, quando Deus está fazendo algo, e nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus dá, e participar do mover de Deus no nosso tempo. É importante reconhecer e participar da visitação de Deus. Por isso o nosso tema para hoje, para esse culto, é reconhecendo a oportunidade da visitação de Deus. Reconhecendo a oportunidade da visitação de Deus. E eu quero começar lendo um texto com vocês, onde Jesus ele expressa toda a sua tristeza, porque Jerusalém não estava reconhecendo o tempo da sua visitação. Jesus ele estava chegando em Jerusalém e ele fala algo aqui muito importante que nos deixa aqui uma mensagem para nós meditarmos, para nós pensarmos sobre isso. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler 3 textos da palavra de Deus, tá bom? Durante essa ministração. E vamos começar com Lucas capítulo 19, a partir do versículo 17. Diz o seguinte: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque, olha essa parte final do versículo 44, porque não reconhecestes a oportunidade
da tua visitação. Queridos, nessa passagem, Jesus nos mostra que existem tempos especiais de Deus, existem visitações especiais de Deus, e Ele chora por Jerusalém, Ele chora porque aquele povo, porque eles não estavam reconhecendo a grande oportunidade, a grande visitação de Deus naquele momento. O Messias, o Filho de Deus, estava ali com eles naquela época. E os corações daquele povo estavam fechados. E eles não reconheceram essa grande oportunidade. Sabe, a vida, ela é cheia de oportunidades. E perder uma oportunidade se torna até perigoso. Porque essa oportunidade pode não mais voltar nas nossas vidas. E um dos maiores arrependimentos que alguém pode carregar no coração, sem dúvidas, é o arrependimento de perder grandes oportunidades. Na minha própria vida, quando eu olho para trás, além dos meus pecados, eu me arrependo também de oportunidades perdidas. Eu quero dizer algo para você, não tenha dúvidas que na relação com Deus, no nosso relacionamento com Deus, nós somos cercados de oportunidades. Na nossa caminhada com Deus, vão aparecer oportunidades especiais. E nós não podemos viver de forma displicente, acomodada, pensando que as oportunidades estarão à nossa disposição sempre. Eu não tenho dúvida que Deus nos ama e quer nos abençoar, mas nem sempre as mesmas oportunidades e visitações de Deus estarão disponíveis para nós. Nem sempre as oportunidades que Deus abre em um tempo irão se repetir. Deus, Ele tem tempos específicos, tem horas específicas, tem momentos específicos, tem bênçãos específicas para determinados tempos. E eu quero te falar uma coisa, eu não estou dizendo aqui que você deve andar pilhado, nervoso, quanto às oportunidades que aparecem. Até porque tem oportunidades que aparecem que não são de Deus para a nossa vida e são destrutivas para a nossa vida. Por isso nós temos que orar e pedir direção sempre de Deus. Mas a Bíblia nos alerta sobre a importância de estarmos vigilantes, sabe, conectados com o Senhor, para não perdermos as visitações e oportunidades que Deus nos dá. Eu quero observar com você hoje 2 episódios que aconteceram antes de Jesus chegar ali diante de Jerusalém. Antes de Jesus chegar ali, antes dele chegar em Jerusalém, ele passa primeiro por Jericó. E a palavra de Deus deixa registrado aqui a experiência de 2 pessoas que aproveitaram a oportunidade da visitação de Jesus em Jericó. E eu creio que Deus tem alguns ensinamentos aqui que vão nos ajudar na nossa caminhada espiritual, para nós aproveitarmos as oportunidades das manifestações de Deus, quando Deus estiver se movendo, quando Deus estiver operando, querido, nós devemos estar aproveitando essas oportunidades e experimentando realmente das manifestações do Senhor. Jericó ficava a alguns quilômetros de Jerusalém. E segundo alguns comentaristas bíblicos, a Jericó do Antigo Testamento, ela estava quase que inteiramente abandonada. Mas havia uma nova cidade que havia sido edificada ao sul da antiga, né? E nesse trajeto, Jesus passando por esse trajeto, pela antiga cidade e entrando ali na nova Jericó, nesse perímetro aí, Jesus encontra 2 homens que aproveitam a oportunidade da visitação de Jesus naquela cidade. E nós vamos aprender algumas coisas com esses 2 homens hoje, em nome de Jesus. Eu quero ler com você
alguns versículos anteriores ao que nós acabamos de ler, lá de Lucas 19. Vamos ler o final do capítulo 18 e o início do capítulo 19. É uma sequência, Jesus entrando em Jericó, e ele tem a experiência com esses dois homens. Lucas 18, 35, a partir do versículo 35 até o 43, diz o seguinte: aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. No Evangelho segundo Marcos diz que o nome desse cego era Bartimeu. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calassem, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Essa aqui é o primeiro episódio, é a primeira experiência de um homem que aproveitou a oportunidade da visitação de Jesus em Jericó. Mas vamos continuar. No capítulo 19, Jesus continua a sua caminhada a partir daí. E o versículo 1 em diante diz: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Queridos, você já ouviu essas duas histórias várias vezes sendo narradas em pregações e até mesmo em canções, não é verdade? E até mesmo em canções. Mas eu queria que nós olhássemos para essas duas histórias hoje, desse ponto de vista de dois homens que aproveitaram a visitação de Jesus. Dois homens que aproveitaram quando Deus estava movendo na face da terra. A presença de Deus, a unção de Deus estava movendo na face da terra, através do seu Filho Jesus Cristo. Esses dois homens aproveitaram essa oportunidade. E nós vamos tirar lições para as nossas vidas hoje, para que nesse período de jejum, nós possamos aproveitar, não apenas nesse período de jejum, mas por
toda a nossa vida nós possamos aproveitar sempre todas as oportunidades que nós tivermos de sermos tocados pelo poder de Deus, de sermos transformados pelo poder de Deus, de sermos avivados pelo poder de Deus. Amém? Eu quero mostrar para você, inicialmente aqui, quais as diferenças entre essas duas histórias, entre esses dois homens na realidade, entre as histórias desses dois homens. Primeira diferença, que era Bartimeu, era pobre, na realidade um mendigo, pedindo esmolas na beira do caminho. O outro, Zaqueu, era um homem rico, tinha alcançado sucesso no seu trabalho, era chefe dos publicanos, trabalhava em uma espécie de Receita Federal da época, e era de um cargo alto, tinha alcançado o sucesso na sua carreira. Outra diferença, Bartimeu, ele estava na periferia da cidade, provavelmente ali entre a cidade antiga e a cidade nova. Bartimeu estava nessa periferia, talvez ali na Jericó antiga, da baixa renda. O outro estava na parte mais próspera da cidade, tinha uma casa boa, tinha conseguido bens, estava suprido materialmente. Outra diferença, Bartimeu, as pessoas tinham pena dele, ficavam compadecidos quando passavam perto dele. Alguns até jogavam algumas moedas como esmola para ele. O outro, Zaqueu, as pessoas odiavam, muitas pessoas o odiavam, porque ele era publicano, ele trabalhava cobrando impostos para os romanos, que era o exército que estava dominando e oprimindo o povo judeu naquela época. Outra diferença, era cego, deficiente visual, dependia de outros para se locomover. O outro não tinha deficiência física, mesmo que o texto diz que ele era baixinho. Isso inicialmente complicou a vida dele, ele era de pequena estatura, mas Zaqueu tinha mobilidade, ele via, ele falava, ele podia se locomover. Outra diferença, precisava de uma cura física, mas o outro precisava preencher um vazio que tinha no seu interior, precisava de algo na sua alma, uma satisfação na sua alma, que somente Jesus pode preencher. Então essas eram as diferenças entre eles. Agora preste muita atenção, apesar deles serem muito diferentes, quando eles se encontraram com Jesus, os dois foram muito abençoados. Mesmo sendo muito diferentes, eles aproveitaram a oportunidade da visitação de Jesus em Jericó. Sabe, bem diferente do que Jesus falou sobre Jerusalém, Jesus lamentando sobre Jerusalém, porque Jerusalém não tinha aproveitado essa oportunidade da visitação de Jesus, Esses dois homens em Jericó aproveitaram a oportunidade que eles tiveram, dessa visitação de Jesus. Agora, para nós aprofundarmos nesse tema hoje, a pergunta que temos que responder é: quais foram as semelhanças? Nós vimos as diferenças entre eles, mas quais foram as semelhanças entre esses dois homens que levaram eles a aproveitar a oportunidade da visitação de Jesus? É isso que nos importa hoje, para nós tirarmos lições para a nossa caminhada espiritual. Mas antes de responder essa pergunta, deixa eu fazer duas afirmações para você, duas afirmações ao seu coração já nesse momento. A primeira afirmação, escute bem o que eu vou lhe falar. Durante a nossa caminhada nessa terra, Deus nos dará muitas oportunidades de experimentarmos da presença dEle. Aleluia!
Deus nos dará muitas oportunidades para experimentarmos da presença dEle. Durante nossa caminhada, Ele nos dará a oportunidade de experimentarmos da visitação dEle sobre as nossas vidas. Então escuta o que eu vou falar para você, querido. Aproveite essas oportunidades de experimentar da presença de Deus, da visitação dEle. Então escuta o que eu vou falar. Aproveita as oportunidades que Deus está dando na sua vida. Não perca tempo. Aproveite cada oportunidade que Deus dá para você. Aleluia, isso é muito importante. Se você deseja crescer, se você deseja ter experiências poderosas com o Senhor, enquanto você está aqui nessa terra. A segunda afirmação que eu quero fazer para você é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Não importa se você mora na periferia ou no bairro nobre. Não importa se as pessoas têm pena de você ou se elas te odeiam. Não importa se as pessoas acham que você deve ser abençoado ou se elas acham que você não deve ser abençoado. Não importa se as pessoas acham que você merece ou se elas acham que você não merece ser abençoado. Sabe, as pessoas, é interessante nós vermos isso aqui, até olhando esses dois textos, fazendo um paralelo. As pessoas se alegraram quando Jesus curou Bartimeu, mas elas ficaram críticas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu e abençoou Zaqueu. Porque elas achavam que Zaqueu não merecia. Elas achavam, mas eu quero te falar, isso não importa. Isso não importa, queridos. Deus não faz acepção de pessoas. A grande chave não é o que as pessoas pensam. A grande chave não é o que as pessoas acham. A grande chave é o que Deus pensa e o que Deus acha. A chave é o que Deus vê em você. A palavra de Deus diz que o homem vê o exterior. As pessoas costumam julgar pelo exterior. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus vê o coração. Então, para aproveitarmos as oportunidades da visitação de Deus na nossa vida, nós devemos nos importar com qual é a atitude que atrai a Deus. Qual foi a atitude que atraiu Jesus para esses homens? Qual a resposta que Deus espera de mim? Como nós devemos agir no momento que Deus nos visita, que Deus manifesta essas oportunidades da visitação dEle para a nossa vida? Amém? Isso é que é importante. Isso é o que é determinante nas nossas experiências com Deus. Então olha só, vamos olhar agora aqui quais foram as semelhanças entre esses dois homens que levaram eles a aproveitar a oportunidade da visitação de Jesus. Quais foram as semelhanças? O que eles fizeram igual? Primeira coisa, todos os dois estavam atentos e sensíveis ao tempo que Jesus estava passando por ali. O texto diz que Jesus estava de passagem por Jericó e ele ia para Jerusalém. Tanto Bartimeu quanto Zaqueu, eles deram importância a esse fato. E eles viram como uma oportunidade de serem tocados por Jesus. Eles não estavam displicentes, eles foram sensíveis ao que lhes falavam, né? Que Jesus iria passar por ali, que Jesus iria passar por Jericó. Era a oportunidade que eles precisavam. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Quantas pessoas estão dormindo espiritualmente hoje? Elas não estão vendo os sinais do tempo da volta de Jesus, que o tempo da volta de Jesus se aproxima.
Preste atenção, cuidado, fique atento, não seja displicente com o mundo espiritual, seja sensível ao Espírito Santo, aprenda a ler os sinais. É muito importante isso, nós nos mantermos sensíveis, porque Deus, Ele está se movendo sobre a face da terra, Ele está se movendo nos nossos dias também, e nós temos que estar sensíveis para aproveitarmos a oportunidade da visitação de Deus. Aleluia! Então a primeira coisa tem a ver com essa sensibilidade, em estar atento, em estar vigilante, né, quanto à visitação de Deus. A segunda semelhança aqui que nós vemos em relação a esses dois personagens aqui é que nenhum dos dois ficaram passivos, acomodados diante da visitação de Jesus. Bartimeu estava ali à beira do caminho e ele viu aquele tumulto de pessoas, ouviu, né, na realidade, ele era cego, mas ele ouviu que as pessoas estavam passando por ali, e ele perguntou: o que está acontecendo? E as pessoas disseram: olha, Jesus, Ele que está passando. Bartimeu não ficou acomodado, Bartimeu não ficou passivo, ele viu como uma grande oportunidade, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. E depois ele gritou mais alto. Jesus não tinha dado atenção para ele ainda. Ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele gritou até Jesus ouvi-lo. Aleluia! Preste muita atenção nisso. Aqui está um segredo espiritual muito importante. Mas vamos ver Zaqueu. Zaqueu soube que Jesus ia passar por ali, e ele tentou ver Jesus, não pôde, porque ele tinha uma barreira humana, né, à frente dele, ele era baixinho. Mas o que ele fez? Ele ficou passivo? Ele ficou acomodado? Não, ele correu, ele subiu em um sicômoro, que é um tipo de árvore de caule grosso e áspero, e ele subiu rápido, talvez até, né, se machucando ali, se arranhando ali, naquele processo de subida, mas ele queria ver Jesus, e aquilo chamou a atenção de Jesus, e Jesus parou, e chamou Zaqueu pelo seu nome. Aleluia, ele chamou a atenção de Jesus. Queridos, tem pessoas que querem experimentar do agir de Deus em suas vidas, mas eles vivem na passividade, acomodadas. Eles não oram, não leem a palavra de Deus, não jejuam, quando às vezes faltam nos cultos, quando vêm aos cultos ficam passivas, esperando que Deus venha e faça alguma coisa na vida delas. Eles querem sentir alguma coisa física, para eles poderem se mover. Deixa eu dizer algo para você, isso é muito importante. Pessoas passivas, pessoas acomodadas, normalmente não irão experimentar do mover de Deus, normalmente vão perder as oportunidades da visitação de Deus. Não fique passivo. Todas as vezes que você tiver oportunidade, faça alguma coisa, faça algo, sabe, se lance, sabe, suba numa árvore, sabe, queridos, comece a gritar. Você vem para adorar a Deus, não fique passivo. Aí mesmo na sua casa, você que está participando desse culto, às vezes o culto online, né, na casa, as pessoas às vezes não
expressam a adoração a Deus. Não fique passivo, não deixe esse período acomodar você. Se você está sem poder vir ao prédio da igreja, se você está sem poder ir até a sua célula presencial, sem poder participar dos cultos presenciais, não fique passivo, sabe? Faça alguma coisa, adore ao Senhor aí na sua casa, sabe? Se levante do sofá, se levante dessa cadeira, mas cultue a Deus, sabe? Não fique passivo, não pare de orar, não deixe de tirar seu tempo com Deus, não deixe de ler a palavra todos os dias. Se mova, porque são esses que irão experimentar da visitação de Deus. A terceira coisa que nós vemos aqui, que é uma semelhança, né, na vida desses dois homens. Os dois, eles não deram ouvidos às vozes dos críticos, que queriam impedi-los de ter uma experiência com Jesus. Deixa eu repetir isso aqui é muito importante. Os dois, eles não deram ouvidos, nem Bartimeu e nem Zaqueu, deram ouvidos às vozes dos críticos, que queriam impedi-los de ter uma experiência com Jesus. Preste atenção, olha como esses homens reagiram diante dos críticos. Bartimeu, veja no capítulo 18, versículo 39, diz assim: e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Bartimeu estava gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas começaram a repreendê-lo: cale a boca, não me incomode o mestre, pare com essa gritaria. Eu já ouvi isso, eu já ouvi críticas assim. Pessoas que estão adorando ao Senhor, pessoas que estão buscando ao Senhor na igreja, e elas estão envolvidas ali pelo Espírito Santo, e elas estão dançando na presença de Deus, e elas estão buscando ao Senhor intensamente, e às vezes pessoas começam a tecer críticas, e às vezes isso param elas. Não permita que isso aconteça, não permita que isso aconteça, queridos. Olha Zaqueu, né, que era odiado pelas pessoas. Diz o capítulo 19 de Lucas, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Mas olha o que diz o versículo 7: todos os que viram isto murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Hoje nós vivemos em um tempo marcado pelo criticismo tão grande, até dentro das igrejas. Não deixe isso parar você. Quando você sentir o desejo de demonstrar para Jesus a sua intensidade em buscá-lo, faça, meu irmão. Se você estiver no meio da igreja, no meio do povo de Deus, mas você sentir o desejo, sabe, de expressar a sua adoração de forma extravagante, faça, meu amado, faça, mesmo que as pessoas irão criticá-lo, chamá-lo de doido, de fanático. Não dê ouvido aos críticos. Não dê ouvido aos críticos. Eu imagino Zaqueu, né? Aquele homem rico, talvez com as suas roupas finas ali, e aí ele sobe de alguma maneira naquela árvore, e as pessoas da cidade veem Zaqueu lá em cima daquela árvore. Eu imagino as pessoas falando: quer se aparecer, mas olha onde está Zaqueu. Imagino todas as críticas que foram feitas contra Zaqueu. Não dê ouvido aos críticos. Faça o que o seu coração pede para fazer. Mostre a sua intensidade. São esses que vão experimentar da visitação de Deus. São esses que não são limitados pelas críticas. São esses que não deixam com que as críticas impeçam eles de serem extravagantes para o Senhor. Esses irão experimentar da visitação de Deus, da experiência com Deus. Aleluia.
Eu quero desafiar você a isso, a você ter um estilo de vida, sabe? O que me importa é o que Deus pensa, o que me importa é o que vai agradar o coração do meu Senhor Jesus, aleluia. Quarta coisa, quarta semelhança, os dois demonstraram humildade e quebrantamento na presença de Jesus. Aqui está uma chave tão importante, queridos. Humildade e quebrantamento na presença de Jesus. Observem Bartimeu. Observem o que a palavra de Deus fala sobre Bartimeu. Jesus, ele passou e ele ficou gritando até Jesus parar. Parece uma prova aqui, mas mostrando o desejo desse homem, né? A humildade desse homem de chamar. Quantas pessoas chamam uma vez, buscam uma vez e elas param. Já tenho orado, Deus não está me atendendo, e elas param. Mas Bartimeu continua a gritar. Ele continua a gritar. Olha o quebrantamento de Bartimeu. Jesus, quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta: o que queres que te faça? Você já ouviu aquela expressão, né? Tolerância zero. Tem pessoas necessitadas que às vezes estão pedindo ajuda, que se você fizer uma pergunta para elas, como essa aqui, elas viram as costas e vão embora. Como? Às vezes tem pessoas pedindo, chegam na porta de casa pedindo, e nós começamos a fazer algumas perguntas. Para que você quer essa ajuda? Quem é que está doente? Né? E às vezes a pessoa fica chateada com aquilo, vira as costas e vai embora. Mas Bartimeu não. Olha o que diz a palavra de Deus, né? Bartimeu diz, ele responde: eu quero ver de novo Jesus. E Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Aleluia! São pessoas humildes, são pessoas quebrantadas, que irão atrair a visitação de Deus e que irão aproveitar a visitação de Deus. Agora olha Zaqueu, a humildade de Zaqueu. Mesmo sendo rico, pelo menos naquele momento, eu não sei como Zaqueu era antes, mas mesmo sendo rico, com a posição que tinha na sociedade, ele sobe depressa na árvore para ver Jesus, né? Ele não se importa com isso, né? Quantas pessoas às vezes na igreja sentem o desejo de fazer algo, de demonstrar a sua adoração a Jesus, e elas ficam presas a isso, não, por causa da posição, né? Porque tem alguma coisa. Nós não podemos permitir que isso nos impeça de demonstrar a nossa adoração ao Senhor. Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Quando Jesus diz que quer ficar na casa dele, ele desce depressa, cheio de alegria, abre a porta da sua casa para Jesus e para seus discípulos. Aleluia. E olha o quebrantamento de Zaqueu na presença de Jesus, quando todos, diz o versículo 7 lá de Mateus 19, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. E Zaqueu, diz o versículo 8, por sua vez, Zaqueu não se importou com aqueles críticos. Olha a atitude de Zaqueu. Por sua vez, publicamente, ele se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Enquanto as pessoas estavam julgando Zaqueu, Jesus olha para o coração daquele homem que subiu em uma árvore, daquele homem que não importou para a sua posição,
mas ele queria ver Jesus. Ele foi atraído pela presença de Jesus. Ele foi atraído pela pessoa de Jesus. E aí ele abriu a porta da sua casa e deixou Jesus entrar. Com certeza Jesus ministrou naquela casa. Com certeza Jesus ministrou na vida daquelas pessoas e ministrou na vida de Zaqueu. Qual foi a resposta que ele deu? Quebrantamento, arrependimento, sinais de arrependimento. E ele diz: eu vou restituir. Sabe, uma das evidências do arrependimento é quando nós vamos e restituímos, quando nós podemos, restituímos aquilo que nós fizemos de errado no passado. É quando nós pedimos perdão das pessoas que nós ferimos. No caso de Zaqueu, ele tinha enganado pessoas, ele tinha usado da sua posição, né, para conseguir recursos impróprios, né, que não era permitido. Ele conseguiu, e ele diz: olha, se eu roubei alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. E não somente isso, Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Aleluia. Meu amado, Jesus olha para a atitude desses 2 homens, e na sua visitação a Jericó, ele abençoa esses 2 homens, e eles são honrados por Deus, entrando na história bíblica. Quais são essas atitudes aqui que eles fizeram de forma semelhante? Estavam atentos à visitação de Deus, sensíveis. Eles não foram passivos e acomodados na presença de Jesus. Diante da visitação de Jesus, eles não ficaram acomodados, eles não ficaram passivos. Eles não se intimidaram com os críticos. Eles se importaram mais em agradar o coração de Deus, o coração de Jesus. Eles foram humildes e quebrantados. Por isso eles experimentaram da manifestação de Jesus, da manifestação do poder que fluía através de Jesus. Eles experimentaram naqueles dias. Bartimeu foi curado e, cheio de alegria, seguiu Jesus glorificando a Deus. Zaqueu que aparentemente tinha tudo, tinha dinheiro, tinha bens, tinha recursos, mas tinha um vazio no seu coração. E quando Jesus entrou na sua casa e ministrou na vida dele, sabe, isso foi preenchido ali na vida de Zaqueu. Eu quero concluir essa palavra dizendo algo importante para você, que eu quero destacar aqui. Depois que Zaqueu fala que vai dar metade dos seus bens aos pobres e vai restituir 4 vezes mais daqueles que ele roubou, olha a afirmação que Jesus faz. No versículo 9: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Eu quero encerrar com essa afirmação que Jesus faz. Por isso nós começamos falando: você vai ter oportunidades na sua vida. Você vai ter oportunidades de experimentar da presença de Deus. Jesus não está mais fisicamente nessa terra. Ele está no céu, né? Mas está no seu trono no céu. Mas hoje o Senhor está usando a sua igreja, os seus filhos, os seus discípulos, para ministrar ao coração das pessoas. E sabe o que Deus quer fazer? Dar oportunidade para você. Dar oportunidade para você experimentar da presença dEle. É para todos.
Ele deseja que todos sejam salvos. Não é apenas o que é pobre, não é apenas o que é doente, é para todos. É para o pobre, é para o rico, é para o branco, é para o negro, sabe? Independente da classe social, são para todos. São para todos aqueles que se acham perdidos. Jesus está buscando. Jesus está buscando você, sabe? Você que já entregou sua vida para Jesus. Ele quer que você tenha experiências novas. Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer fortalecer a sua vida espiritual. Nesse momento, antes de encerrar essa palavra, eu gostaria de convidar você, que está ouvindo essa palavra, talvez ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus, e tocou no seu coração essa palavra. Eu quero convidar você, para você ter essa experiência com Jesus, de você entregar sua vida para Jesus, de você dizer para Ele: Jesus, eu quero. Esqueça agora os críticos, esqueça as outras pessoas, esqueça o que vão pensar de você, concentre-se apenas nisso. Eu quero ter essa experiência com Jesus, eu quero que Ele entre na minha vida, eu quero que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Você pode fazer essa oração comigo agora na sua casa, em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, nesse momento, eu reconheço que sou um pecador, que estou perdido, e eu preciso de Ti. Nesse momento, eu abro o meu coração, e eu peço que o Senhor entre na minha vida, e a partir de hoje, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver por toda a minha vida, por toda a eternidade, para Te adorar e para Te servir. Amém, amém. Aleluia, meu amado. Olha, se você fez essa decisão, se você fez essa oração, a palavra de Deus fala, se você fez de todo o seu coração, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo entrou em sua vida e você se tornou uma nova criatura. Aleluia! As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas deixa eu dizer algo importante para você. Todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus, no início da nossa caminhada principalmente, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de pessoas que estejam nos ajudando nesse início de caminhada. E aqui na sua tela está aparecendo o número aí de um telefone que você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp ou até mesmo ligando, entrar em contato conosco, e nós queremos ajudar você na sua caminhada. Amém? Em nome de Jesus, não deixe de entrar em contato conosco. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Você que já é membro da igreja, já entregou sua vida para Jesus. Nós estamos nesses 21 dias de jejum e eu sei que serão dias poderosos. O Senhor vai te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por cada um dos teus filhos, cada um deles. Eu oro, Senhor, nesse momento, que essas características que nós vimos aqui, meu Deus, estarmos sensíveis ao mover do Senhor, não nos importarmos com os críticos, Pai, essas características aqui de realmente sermos humildes, quebrantados, para atrair a presença do Senhor sobre nós, elas possam estar sobre a vida dos teus filhos, Senhor, e nós possamos experimentar da presença do Senhor, da visitação do Senhor em nossos dias, do mover do teu Espírito em nossos dias. Eu peço isso em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos e dê uma semana vitoriosa em nome de Jesus.
Amém, amém, aleluia. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, e deixe seus filhos agora aí na sala, que eles irão assistir o Paz Kids online.